bom? Então, passando o slide, como que a Bíblia ela chegou até nós? Existem alguns períodos que provavelmente você já deve ter escutado, que são o apostólico, o patrístico e a reforma protestante. Cada um desses períodos contribuiu de algum jeito para que a Bíblia se desenvolvesse até a maneira que a gente conhece hoje. Então, o primeiro foi o apostólico, a gente vai falar deles detalhadamente. Depois do apostólico veio o patrístico, que foi considerado o período marco do cristianismo. E logo depois veio a reforma protestante. Então, o que foi o período apostólico? Como o nome fala, apostólico ele vem de apóstolo. Então, o período apostólico é o período em que os apóstolos de Jesus estavam com ele. O que aconteceu nesse período de importante? Como os apóstolos eles estavam com Jesus, eles começaram a escrever tudo aquilo que estava acontecendo e que eles vivenciavam. Então, basicamente, o período apostólico é o período em que eles escreveram os textos baseado naquilo que eles viveram. E esse período apostólico, ele durou até que João, que foi o último apóstolo, ele morreu. Apóstolo, ele também significa missionário. Então, se a gente quiser considerar eles como missionários, não tem problema nenhum, porque eles também ajudaram a evangelizar todas essas nações da época deles. E como que aconteceu a morte de João? Isso aqui é como curiosidade, ela não entra com tanta ênfase nesse período. João ele foi lançado, como acredito que você já deve ter ouvido, que muitos apóstolos eles foram mortos de maneiras muito diferentes. Um foi morto a pedrada, outro foi pendurado de cabeça para baixo, outro foi cortado ao meio. Então houveram várias formas que os apóstolos foram mortos. Então como que João ele foi morto? O Império Romano naquela época queria matar João como fez com os outros. Então o que eles fizeram? Encheram um tanque com óleo quente e jogaram João lá dentro. Só que João não morreu com esse óleo. Claro, ele ficou muito machucado, mas ele não morreu. Então, com uma forma de fazer com que ele morresse, uma segunda morte, já que ele não tinha morrido ainda na primeira, com esse tanque de óleo, eles levaram ele para uma ilha. E essa ilha é chamada de Ilha de Patmos, que ela fala, descrita lá no livro de Apocalipse. Então, foi nessa ilha que João viveu, depois de ser lançado nessa bacia de óleo, até que ele morreu. Depois que João morreu, esse período mudou, porque já não existiam mais os apóstolos que estavam com Jesus. E foi aí que se iniciou um novo período, que é o período patrístico. O que significa isso? Como a gente falou, o período patrício ele se iniciou com a morte de João, que foi o último apóstolo. Os patrícios, eles vêm do nome lá do latim, que significa padre ou pai. Por isso que os patrícios, eles são considerados os pais da igreja, são considerados aquelas pessoas que fundaram a igreja. Padre aqui não significa aquele padre que nós conhecemos na igreja católica. Padre mesmo é só de um termo do latim, que traduzindo, coincidentemente, é o mesmo termo que a gente usa para os padres. Mas pai aqui, padre, significa somente aqueles que ajudaram a difundir o evangelho. A gente tem que lembrar que essa época onde os patrícios viviam era uma época em que praticamente ninguém sabia ler e nem escrever. Então, como que as pessoas se comunicavam, como que elas passavam a cultura, era basicamente por meio da fala. Então, qual foi a ideia dos patrícios para ajudar com que todas as pessoas tivessem acesso a esse evangelho, a essa literatura? Eles começaram a pegar os textos dos apóstolos, por isso que os apóstolos vieram antes. Agora que os apóstolos morreram, os patrícios pegaram os textos que eles haviam escrevidos e começaram a interpretar eles. Então, até agora não existia nenhum trabalho de interpretação. Tudo era baseado naquilo que o apóstolo escrevia e isso era registrado apenas. Agora, os patrícios, eles pegavam esses livros e começaram a escrever, a interpretar.
Então, por exemplo, eles interpretavam por que um apóstolo falava isso, por que outro apóstolo falava isso, por que Jesus falava essa coisa e não essa coisa, qual o significado disso. Então foi aí que eles começaram a interpretar. Por quê? Muitas pessoas não tinham acesso à Bíblia escrita, e se tinham, muitas vezes não sabiam ler. Então eles começaram esse processo de interpretação e levaram para as pessoas aquilo que a Bíblia queria transmitir. Isso era uma ideia ótima. Então, eles começaram a criar os primeiros comentários bíblicos. Tanto que nós temos como famosos patrícios Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, tem vários outros que contribuíram para o que a gente conhece hoje como comentário bíblico. Só que a ideia deles, que era ótima, de levar o evangelho de forma para que todas as pessoas conhecessem, entrou de um jeito que eles mudaram completamente a visão deles. A primeira visão era levar o evangelho a todas as pessoas. Só que os patrícios começaram a colocar a interpretação deles acima do que a Bíblia falava. Então eles eram considerados como pessoas com mais autoridade do que a Bíblia. Como assim? Vamos supor que a Bíblia ela fala que a gente não pode matar alguém. Mas se um padre falasse que a gente podia matar, ele era visto com mais autoridade do que a Bíblia. Então significava que a visão dele estava correta. Se a Bíblia fala, perdoe o seu irmão, mas o padre falava, não perdoe, o padre era visto como alguém que tinha mais autoridade do que a Bíblia. Então olha como que eles mudaram a mentalidade deles. Lá no início, eles tinham a ideia de levar o evangelho a todo mundo, de uma maneira simples, de uma maneira que todo mundo fosse entender. Só que agora eles mudaram completamente o pensamento deles e começaram a colocar aquilo que eles achavam que estava certo como principal. Então eles distorciam o que a Bíblia falava para colocar a visão deles. Então foi aí que uma pessoa não gostou nada disso e criou uma tal reforma, que a gente chama hoje de reforma protestante. E o que foi essa reforma? Martinho Lutero, ele não gostou nada do que os patrícios estavam fazendo, que estavam mudando o que a Bíblia já tinha escrito. Então foi com isso que, dentre muitas teses que ele criou, 3 principais são relacionadas a isso. A forma que a Bíblia é lida, a forma que a Bíblia é interpretada. Então, Martinho Lutero criou 3 teses para essa parte da Bíblia. A sola scriptura. O que é isso? Sola scriptura vem do latim, que significa somente a escritura. O que ele queria falar com isso? Ele queria falar que só a Bíblia é o que é o mais importante para a gente. Só a Bíblia já vai nos dar tudo que a gente precisa. Então a gente não precisa de ninguém interpretando a Bíblia pra gente saber o que ela quer falar. Então ele é completamente contra as ideias dos patrícios, já que os patrícios interpretavam para as pessoas. Lutero agora falava que a gente não precisava mais deles, porque só a Bíblia era necessária para que a gente entendesse tudo que estava nela. Depois, que a Bíblia era a melhor intérprete de si mesma. Como os patrícios estavam interpretando, mas de maneira errada, Lutero falou que se a gente lê a Bíblia apenas, a gente vai saber o que a Bíblia quer falar. O Espírito Santo ele vai nos revelar. Então, ele dizia que a gente não tinha mais necessidade de outra pessoa interpretar ela pra gente. Nós mesmos, lendo a Bíblia, saberíamos o que ela queria falar. Porque a terceira tese é a perspicácia da Escritura. O que ele queria dizer com isso? Também pode ser chamado de classe da Escritura. Ele queria falar que qualquer pessoa, mesmo que nunca tivesse lido a Bíblia, conseguiria entender o que ela queria falar. Porque a Bíblia ela não tem uma linguagem difícil. Porque a Bíblia ela não tem algo complicado para como os patrícios falavam de entender. Então a gente não precisava mais deles. Se a gente pegasse a Bíblia, se a gente sentasse, estudasse, nós conseguiríamos ler a Bíblia de forma correta, sem levar em consideração a opinião de outras pessoas que estão sendo jogadas em cima da Bíblia. Então, resumindo, os apóstolos criaram os
os livros bíblicos baseados nas vivências que eles tinham com Jesus. Depois que João morreu, os patrícios pegaram as obras dos apóstolos e interpretaram. De início faziam tudo corretamente, só que com o tempo foi mudando a forma de pensamento deles e eles começaram a colocar a opinião deles acima da Bíblia, o que Martinho Lutero não gostou. Então, a partir disso, ele criou a chamada Reforma Protestante contra as ideias que os patrícios tinham de interpretar a Bíblia baseado naquilo que eles achavam. Então, Lutero criou 3 teses falando que só a Bíblia é a fonte principal do conhecimento e que só ela é verdadeira, que nós não precisamos de outras pessoas para interpretar a Bíblia. Só que aí surge um outro assunto, e esse assunto até os dias de hoje ele é um pouco polêmico, que é como que os livros da Bíblia eles foram escritos. A gente sabe que a Bíblia evangélica ela tem 66 livros, mas por que ela tem esses livros? Então, em 393 d.C., já tinha separado essa coisa da Reforma Protestante, mas ainda não tinha especificado quais eram os livros que eram considerados inspirados por Deus. Então, qualquer pessoa que chegasse e falasse que um livro era inspirado por Deus, estava certo, já que não tinha nenhum definido. Então, o que alguns padres perceberam? Que eles precisavam urgentemente decidir quais seriam os livros que estariam dentro da Bíblia. Então, em 393 d.C., alguns padres se reuniram e decidiram quais livros fariam parte da Bíblia. Eles perguntaram, você acredita que esse livro tem que estar na Bíblia? Sim, não? Aí perguntar para o outro, fazer uma votação. Então, os livros que as pessoas mais votaram é o que está na Bíblia hoje. Então, a partir dessa reunião, ficou conhecido o que a gente chama hoje de cânon bíblico. E o que é esse cânon? Cânon, ele é uma lista. Por exemplo, imagina agora 5 filmes, 5 livros, aqueles que você mais gosta. E coloca do primeiro até o último. É isso que é um cânon. O cânon é uma lista com todos os livros, nesse caso, considerados inspirados por Deus. Mas qual que é a polêmica aqui? Por que esses livros são inspirados por Deus se apenas poucas pessoas escolheram eles? Por que o mundo inteiro tem que ler esses 66 livros se somente poucas pessoas escolheram? E aí a gente pode quebrar essa discussão, porque a Bíblia ela fala que a Bíblia é inspirada por Deus e é apta para fazer com que o homem reflita sobre a sua vida. Então, se os padres escolheram esses livros da Bíblia, foi porque Deus inspirou eles a fazer isso. Então, se a Bíblia tem determinados livros, foi porque Deus quis que elas tivessem esses livros, porque tinham um propósito. Mas ainda teve um outro problema. Depois que os 66 livros foram escritos, lembra que os patrícios continuavam colocando as interpretações deles? Então, foi aí que eles continuaram fazendo isso. E acrescentaram mais livros a esse cânon. E os protestantes não gostaram nada disso. E foi aí que houve a divisão. Até então existia uma única Bíblia, que era a Bíblia dos patrícios. Só que os protestantes, vendo que os patrícios estavam colocando livros a mais, quiseram separar. E aí eles fizeram a distinção do que a gente conhece hoje como a Bíblia protestante. A Bíblia protestante é a mesma que a gente usa na nossa igreja, a Bíblia evangélica. Então, os patrícios, eles continuaram a colocar esses livros dentro da Bíblia, e esses livros são chamados de livros apócrifos. O que é isso? São livros que não são considerados inspirados por Deus. Por isso que a Bíblia católica ela tem alguns livros a mais, que são justamente os livros que foram acrescentados nesse período, depois que eles escolheram esses livros. Então, como Lutero não aceitava que esses livros eram inspirados por Deus, ele fez a divisão entre Bíblia protestante e Bíblia católica. E é por isso que a gente tem essa divisão até os dias de hoje. Mas só para lembrar, eu não estou aqui para falar qual Bíblia que está certa e qual que está errada. Isso daqui é apenas a história. Isso é o básico para a gente compreender como que a gente tem esse livro em mãos
nos dias de hoje. Então não é para causar polêmica, não é para fazer nada disso, é só para conhecimento mesmo. E depois que a gente passou por esse contexto histórico, só lembrando, concílio é a mesma coisa de reunião. Então, o concílio de Hipona foi uma reunião em Hipona, que é o nome da cidade. Depois desse trajeto todo que a gente fez, a gente vai entender agora alguns conceitos de como a gente pode entender a Bíblia, algumas técnicas de leitura. Claro que são muitas, e aqui eu resumi só em algumas perguntas, mas quando estiver lendo a Bíblia, a gente resume em algumas perguntas, como quem, o que, por quê, onde, como e quando. Na aula passada, eu entreguei uma folha para cada um, resumindo isso, então também vou te entregar essa folha. Mas só para ter uma ideia mais ou menos do que a gente falou, por exemplo, nesse versículo, em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Deus. O que? Ele criou os céus e a terra. Por que que ele criou os céus e a terra? Não é falado. Onde que ele criou esses céus e a terra? No princípio. Na verdade está invertido aqui. Esse onde, na verdade, é o quando. Quando ele criou? No princípio. Como não é falado e onde também não é falado. Então, a cada versículo que você lê, você vai fazer essas perguntas. Porque elas vão ajudar muito você a entender qual é esse contexto. Por que que eles falavam isso? E fazendo essas perguntas, elas vão dar ideia do que a gente precisa na hora de interpretar. Você vai receber a folha certinha com todas as explicações, mas esse daqui é um resumo básico. E o que a gente falou depois dessas técnicas de leitura? A gente apenas realizou a leitura da unidade 1, da página 1, que fala sobre o Conhecendo Você. Apenas isso. E a nossa aula foi finalizada. Então, agora, os outros conteúdos da nossa aula de quarta-feira vai ser a unidade 2, a lição 2 e a lição 3. Então, se você conseguir entender qual foi esse contexto histórico, como que a Bíblia foi formada, como que houve a divisão da Bíblia, a técnica de leitura, mesmo que de forma básica, você já vai conseguir entender as próximas aulas que a gente vai falar sobre voluntariado e sobre a igreja, porque o entendimento da história da Bíblia é importante para alguns temas que a gente vai tratar. E é para isso que eu já comecei falando sobre isso. Mas o resumo da aula é basicamente esse, sobre qual foi o contexto histórico, a história de formação da Bíblia, e a gente finalizou lendo a unidade 1. A unidade 1 não houve explicação, a gente apenas leu. Então, você pode ler na sua cartilha mesmo, que tem a explicação de tudo que a gente foi falando. E na próxima aula, a gente vai ler a unidade 2 e a 3. E vamos explicar também sobre jejum e oração, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar. Vai ser um prazer te responder. Se eu não souber, a gente pesquisa, a gente pergunta. Mas a gente está aqui para aprender. Então, não fique com dúvida, pode me enviar, eu estou à sua disposição. E qualquer coisa que você precisar, pode me enviar uma mensagem.